Durante o incidente de God Valley, o mundo presenciou a força que nenhum dos grandes nomes da história conseguiu enfrentar. No capítulo 1165, nem mesmo o pirata mais forte da antiga era, Rox de Shebeck, pôde ser capaz de enfrentar o rei do mundo. Nem mesmo um combo de todos eles juntos adiantou de alguma coisa. Mesmo estando em plena forma, sem nenhum ferimento grave ou sendo pego de surpresa, Rox foi facilmente subjugado por Imo e transformado em demônio através da habilidade Domi Reverse, forçando o capitão dos piratas Rox a enfrentar o seu próprio bando, sendo finalmente derrotado pela aliança temporária entre Roger e Garp. Além disso, o mural de Elbaf reforça que Joy Boy, mesmo reunindo aliados de todo mundo, também fracassou diante de Imo. Então a pergunta que fica é, se nem os piratas Rox, nem mesmo Joy Boy e sua aliança conseguiram derrotar Imo, o que poderia fazê-lo? A resposta pode estar num conceito usado de forma muito recorrente em Dragon Ball, uma das séries que inspirou a criação de One Piece, que Oda pode acabar adaptando para o seu próprio universo. Segundo as palavras de Kaido, ele afirma que o Haki é o poder que supera tudo, um poder que nasce da força interior e da vontade de viver. Se o Haki é a manifestação da vontade humana, talvez o único poder capaz de superar Imo seja a união dessa vontade em escala global. Se isso for verdade, Oda pode estar construindo um desfecho onde o Haki de todas as pessoas se una em um único ponto, algo que ultrapasse até mesmo o poder de um deus. É sobre essa pedrada que a gente vai lançar no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu Red Hawk no botão do like e entrar pro meu bando, se inscrevendo aqui embaixo na nossa jornada em direção ao primeiro 1.000.000 de tripulantes. Inclusive, galera, confere o sininho, galera, porque infelizmente o YouTube tá complicado de entregar o vídeo pra vocês, tá realmente bem chato, na verdade. Dito isso, vamos começar a nossa aventura de hoje. Durante o incidente de God Valley, o mundo presenciou um dos eventos mais decisivos da história. Os piratas Rox, liderados por Rox de Shebeck, invadiram a ilha com o objetivo de salvar a ex-imperatriz de Amazon Lily, Shakuyaku. Mas o real objetivo de Shebeck era salvar a sua esposa e filho, Eris e Tite. Mas diferente do que se acreditava, Imo não ficou apenas sentada no trono vazio. E o que o público nunca soube é que a participação de Imo nesse incidente foi real e direta. Imo possuiu o corpo do Gorosei Sanjay Garcia Saturno, manifestando ainda um clone de si mesmo sobre o corpo do Gorosei. Dessa forma, Imo foi capaz de atuar diretamente no incidente, chegando a usar a sua habilidade conhecida como Domi Reverse, um poder capaz de inverter a essência de quem toca, corrompendo a própria vontade do alvo. E o alvo perfeito de Imo era o pirata mais forte presente naquela ilha. Imo transformou Shebeck em um demônio, fazendo com que ele perdesse completamente o controle de si mesmo e atacasse o seu próprio bando e a sua própria família. E isso deixou claro por que Roger e Garp precisaram unir forças, mesmo que temporariamente. Vale notar aqui o quão absurdos são os poderes de Imo. Inicialmente, eu cheguei a teorizar que Rox poderia ter sido pego desprevenido ou que ele só poderia ser pego pelo Domi Reverse depois de estar enfraquecido por causa das inúmeras batalhas em God Valley. Mas não, galera. Rox estava praticamente inteiro, não estava abalado ou distraído e mesmo assim foi pego de frente por Imo. Foi aqui que o Oda deixou claro que Imo realmente se encontra num patamar completamente diferente. Claro, ainda existe a teoria de que a habilidade do Domi Reverse tem uma condição muito específica para que ela seja ativada, e a resposta está no nome dessa habilidade. Domi Reverse vem do latim e significa retorno para casa. Como sabemos, God Valley era a terra natal de Rox, então pode ser que o Domi Reverse de Imo só possa ser ativado quando o alvo se encontra na sua terra natal. Isso explicaria por que os gigantes de Elbaf também foram transformados em demônios, e isso significaria que Imo atraiu propositalmente Rox até God Valley, para que ela pudesse dar o seu checkmate. Mas isso por enquanto ainda é uma teoria. O fato é que nem mesmo Rox de Shebeck, nem mesmo o maior combo da história, que incluiu Roger, Garp, Barba Branca, Kaido, Big Mom e o próprio Rox, foram capazes de ferir Imo. E quando observamos o mural de Elbaf, a gente é lembrado que nem mesmo Joy Boy e sua aliança, que reuniu diversos povos, raças e países de todo o mundo, foram capazes de impedir que Imo assumisse o trono do mundo. Então, se nem mesmo Joy Boy e sua aliança foram capazes, o que mais poderia ser?
A resposta talvez seja o mundo inteiro. E quando eu digo o mundo inteiro, eu tô dizendo no sentido literal. Ou seja, ainda mais pessoas do que Joy Boy foi capaz de reunir naquele mural, literalmente o mundo inteiro contra Imo. Reparem como o Oda ele vem brincando com essa palavra quando Imo aparece em God Valley e Rox diz que aquela figura na frente deles era o mundo. Ou mesmo quando os piratas do Barba Negra dizem que o objetivo deles é o mundo, no caso a queda de Imo e a posição que ela ocupa como rei do mundo. Então se Imo representa o mundo, somente o mundo inteiro seria capaz de se contrapor a isso. A força coletiva se contrapondo ao poder individual. Isso inclusive bate com tudo na tecla que o Luffy sempre bateu desde o arco Arlong Park, que sozinho ele não seria capaz de fazer nada. Ele não sabe cozinhar, ele não sabe usar espadas, ele não sabe navegar e ele nem mesmo sabe mentir. E é por isso que ele precisa do seu bando para poder sobreviver e se tornar o rei dos piratas. E seguindo essa mesma lógica, é por isso que o Deus do Sol vai precisar do mundo inteiro para conseguir trazer um novo amanhecer para o mundo. E quando eu me refiro ao mundo, eu incluo todos os membros do clã dos D, conhecidos por serem historicamente os inimigos naturais de Imo, e isso inclui até mesmo Marshall de Teach, o maior rival do Luffy. Não é de hoje que eu venho batendo nessa tecla de que será necessária uma aliança temporária entre Luffy e Teach para enfrentar esse inimigo em comum. Dessa forma, encerrando de uma vez por todas o conflito que se iniciou durante o século perdido e resolvendo as questões dos seus próprios antepassados. Percebam que o Oda ele vem criando esse paralelo das três gerações. De um lado temos Luffy, Roger e Joy Boy e do outro temos Teach, Rox e Jones. Cada linhagem sendo fadada a se enfrentar e repetir os mesmos erros dos seus antepassados, quando na verdade eles precisam se lembrar de que todos eles pertencem ao mesmo clã dos D. E talvez tenha sido isso que faltou para que a aliança de Joy Boy pudesse derrotar Imo naquela época. A união de todos os membros do clã dos D, incluindo até mesmo Davy Jones. E talvez seja Luffy e Teach que irão corrigir os erros dos seus antepassados e encerrar de vez esse conflito secular. E é até engraçado como Oda ele adora falar sobre vontade herdada, mas esse fardo, esse karma e essa responsabilidade de corrigir os erros dos seus antepassados, antecessores ou mesmo as suas vidas passadas, também é uma questão que Oda parece querer trabalhar em One Piece. Afinal, o ato de quebrar esse ciclo de erros recorrentes em busca de uma evolução espiritual é algo muito recorrente nas religiões japonesas que falam sobre reencarnação e que também serve como inspiração para a mitologia de One Piece. Enfim, e de que forma o mundo seria capaz de fazer isso através do haki? Diferente da ideia de um soco combinado de todo mundo junto em cima de Imo, o mais provável é que o Oda se utilize do conceito do haki. Aprendemos em Wano que é possível fazer o seu espírito fluir pelo seu corpo a ponto de expulsar ele para fora. Vimos em Elbaf que é possível fazer o seu espírito fluir a ponto de negar temporariamente a imortalidade de Imo. Então, unindo esses conceitos, eu não duvido que a solução para a derrota de Imo seja a união da força de espírito de todas as pessoas ao redor do mundo. E sim, o conceito criado pelo Oda seria muito parecido com o conceito usado em Dragon Ball para a criação da Genkidama, uma esfera de energia que reúne a força de todas as pessoas ao redor do mundo ou do universo. E reparem como no primeiro mundo do mural de Elbaf vemos diversas pessoas reunindo algo que se parece muito com energia. E talvez essa energia fosse o próprio espírito delas, o próprio haki sendo canalizado para algum objetivo em comum. Então eu não duvido que todas as pessoas, todos os aliados que o Luffy fez até hoje e que estão espalhados pelo mundo, sejam capazes de fazer os seus espíritos, os seus hakis, fluírem até chegarem no Luffy e ele possa finalmente exorcizar Imo de uma vez por todas. Claro que essa seria uma solução manjada estilo Dragon Ball ou até mesmo Boku no Hero Academia, mas eu venho comprando cada vez mais essa ideia para o final de One Piece também. E eu vou ainda mais além. Pode ser que nem mesmo o mundo inteiro seja capaz de derrotar Imo, e o Luffy precisa também da força de espírito daqueles que viveram durante o século perdido. E por que eu digo isso? No final de Egghead, vimos o robô Emmet usar um pedaço de corda que continha o haki do Conquistador selado por Joy Boy.
Reparem que um pequeno pedaço de nó daqueles, quando foi desatado, liberou uma fração do haki do Conquistador mais poderoso já visto na história de One Piece, expurgando os Gorosei de Egghead, forçando eles a retornarem até Marijoa e chegando a atingir até mesmo Imu-sama, que caiu tremendo de joelhos ao sentir novamente o poder daquele homem. E assim como algumas pessoas vêm teorizando desde então, eu tenho absoluta certeza de que aquele segundo chapéu de palha gigante que foi usado por Joy Boy no passado também esteja banhado de haki do rei. E pode ser até mesmo que aquele chapéu de palha não tenha apenas o haki de Joy Boy, mas de todos os seus aliados que lutaram ao seu lado no século perdido. E quando esse chapéu de palha gigante tiver as suas tranças desatadas, veremos um poder jamais visto antes na história. É por isso que Imu mantém esse chapéu de palha guardado a 7 chaves, porque esse é um poder que não pode ser detido, ele só pode ser guardado e protegido para que não venha à tona. Ou seja, Imu tem praticamente uma bomba atômica guardada no seu próprio castelo, mas uma bomba que só pode ser usada contra ela. É um pouco viajado? Nem um pouco, considerando o ponto em que One Piece chegou atualmente. Se Joy Boy conseguiu selar o seu haki numa corda, faz todo o sentido do mundo que o seu haki esteja selado também no seu chapéu de palha, justamente o objeto que representa o maior símbolo de toda a jornada do Luffy até hoje. E seria até irônico pensar que o Luffy passou tanto tempo protegendo o seu chapéu de palha a todo custo, quando Joy Boy teria destinado o seu chapéu de palha para que ele fosse desatado e destruído no futuro. Então essa é uma forma muito poética do Oda unir a força de todo o mundo atual e a força de todo o mundo anterior, numa força que une séculos de vontades que foram sendo passadas contra o mesmo inimigo em comum. Como eu disse, essa é uma solução mais lúdica para a conclusão da história, mas quem está acompanhando o mangá de One Piece sabe muito bem que a história vem seguindo cada vez mais para esse lado, do lúdico, do abstrato e da fantasia. Se você ficou até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, lembra de conferir o seu like, a sua inscrição aqui embaixo e de deixar o seu comentário dando aquela força pro canal. E lembrando agora que você pode assistir os últimos vídeos de One Piece que foram postados aqui no canal. E lembrando que o último foi bastante polêmico e pouquíssima gente assistiu, galera. Eu não sei o que tá acontecendo, mas enfim, tá aí pra vocês irem lá assistir. Até a próxima, tchau!